Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa jornada que, olha, pode ser bem desafiadora, mas que também é muito transformadora. O que acontece de verdade com o nosso corpo quando a gente decide tirar o açúcar da dieta? E aí, quem nunca se sentiu meio que refém daquele docinho depois do almoço? Ou daquela vontade que parece impossível de controlar por um chocolate? Pois é, essa sensação é super comum e é exatamente por aí que a nossa análise de hoje começa. Ok, vamos entender isso direito. O açúcar não é só um ingrediente a mais na comida. Para o nosso cérebro, ele age de um jeito muito parecido com uma substância que vicia. Ele vai lá e ativa os mesmos circuitos de recompensa, liberando dopamina, sabe? Aquela substância que dá a sensação de, nossa, que delícia. Isso acaba criando um ciclo bem poderoso que faz o cérebro querer mais e mais. É por isso que cortar o açúcar vai muito além de uma simples dieta. É, na verdade, uma desintoxicação de verdade. E como em toda desintoxicação, a primeira fase é sempre a mais puxada. Então se prepara porque vem aí a tempestade da abstinência, que costuma ser mais forte nas primeiras 72 horas. O primeiro sintoma que costuma aparecer na maioria das vezes são as dores de cabeça. É que o cérebro está ali tentando se adaptar aos novos níveis de glicose e ele reage a essa mudança brusca. Logo em seguida, pode vir a irritabilidade. Sabe por quê? O nosso sistema nervoso central, ele sente falta daquele estímulo de energia rapidinho que o açúcar dava, e isso mexe direto com o humor da gente. Uma sensação de cansaço profundo, de fraqueza, também é bem comum. O corpo estava acostumado com essa fonte de energia fácil e agora, de repente, ele precisa reaprender a funcionar sem ela. E claro, tem a principal batalha, que é a psicológica. Aqueles desejos super intensos, uma vontade que parece insuportável de comer só um pedacinho de doce. Então, qual é a ciência por trás de tudo isso? Bom, o cérebro está literalmente implorando pela dose de dopamina com a qual ele já se acostumou. O corpo inteiro entra numa espécie de alerta vermelho, usando todas as estratégias possíveis para convencer a gente a voltar para a fonte de prazer mais rápida que ele conhece. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: essa fase é intensa. É uma tempestade de verdade, tanto física quanto psicológica. Mas a grande notícia é que ela é passageira. Ela passa. E como dizem, depois da tempestade, vem a calmaria. Vamos avançar um pouquinho para a marca de uma semana e ver como as coisas começam a mudar, e mudar para muito melhor. Olha, a transformação é impressionante. Aquela montanha-russa de energia, sabe? Um momento está lá em cima, no outro lá embaixo, e isso dá lugar a uma energia muito mais estável durante o dia todo. A pele, que sofre bastante com a inflamação que o açúcar causa, começa a ficar mais limpa, mais luminosa, e talvez o mais incrível de tudo, o paladar acorda para a vida. Mas por que isso acontece? É simples. Com a glicose e a insulina mais estáveis, a inflamação geral do corpo, que é uma resposta de defesa que pode virar crônica com muito açúcar, começa a diminuir. Aquele sono depois de comer some. E o paladar, que não está mais sobrecarregado pelo doce artificial, redescobre o prazer que existe no doce de uma fruta, por exemplo. Pensa bem, se uma semana já faz tudo isso, imagina um mês inteiro. É nesse ponto que o corpo define um novo padrão de saúde, com benefícios que são profundos e que duram. Essa linha do tempo aqui resume a jornada perfeitamente. Começa com aquelas 72 horas difíceis, passa pela grande virada de uma semana e chega na transformação de um mês, que já prepara o terreno para um futuro com muito menos risco de desenvolver doenças crônicas. E se a gente tivesse que escolher o benefício mais poderoso de um mês sem açúcar, com certeza seria este: a redução drástica da inflamação crônica. Ela é a raiz de muitas das doenças mais sérias que a gente vê por aí hoje em dia. E as recompensas vão muito além, viu? O corpo se torna muito mais eficiente para queimar gordura, o risco de doenças graves como diabetes tipo 2 cai bastante, a qualidade do sono melhora e com menos inflamação no cérebro, a clareza mental e o foco, nossa, melhoram de um jeito que dá para notar. Passar por essa jornada é quase como reinventar o próprio corpo. A grande questão que fica é, tá, mas como é que se começa esse caminho? A chave é não se desesperar. A mudança não precisa ser radical do dia para a noite. Começar tirando as bebidas com açúcar, por exemplo, já é um passo gigantesco. E o mais importante de tudo é observar como o próprio corpo reage. As melhorias que a gente sente acabam virando a nossa maior motivação. No fim das contas, a ideia é essa. É encarar um mês sem açúcar não como um castigo, mas sim como um presente super valioso que a gente dá para a nossa própria saúde, tanto para agora quanto para o futuro. E assim fica essa reflexão pra gente. Do desafio inicial da abstinência até sentir uma leveza e uma clareza mental, a transformação é real. A pergunta que não quer calar é: o que será que um mês sem açúcar poderia mudar na vida de alguém?
O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima.